Boa noite, companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Com muita alegria que a gente se reencontra, né? Mais uma segunda-feira, iniciando aí uma semana que a gente sabe que trará ainda muitos desafios para a gente, mas continuamos aqui firmes, né? No propósito de continuar com a divulgação da doutrina espírita, nos consolar, nos confortar, que as nossas melhores vibrações possam alcançar a todos que nesse momento passam por dificuldades, seja elas quais forem, né? Que o nosso estudo da noite nos traga bastante conhecimento, né? Que nós possamos trocar bastante informações e nos melhorarmos mais um pouquinho. Hoje, o companheiro que nos trará a mensagem, as reflexões, será o André Luiz, né, que vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 13 a 15, a fé e a caridade. Então, nós vamos iniciar. Patrícia, por favor. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem.
é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Senhor Jesus, amado Mestre, que o nosso estudo de hoje possa ser, o irmão que vai trazer o estudo de hoje possa ser envolvido por esses amigos espirituais, com a intuição, com a harmonia. Envolva todos nós, Senhor, para que possamos apreender o que for estudado e colocarmos em prática. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meu amigo André, Luiz, agora é com você, tá? Que a gente possa contribuir, com você e que você contribua conosco. Boa noite a todos e pedimos mais uma vez que Jesus nos ampare, nos auxilie nessa noite e contamos com o auxílio e a colaboração de todos os irmãos. Pedi para que colocasse essa música. Descompartilha. Depois a gente... Por favor, Patrícia, obrigado. Pedi para que colocasse essa música, que é o Homem de Bem, porque o capítulo que a gente encerra hoje, amar o próximo como a ti mesmo, é um dos ensinamentos maiores de Jesus, que é amar a Deus e amar ao próximo. E hoje estamos encerrando esse capítulo. E para que você possa ser verdadeiramente um homem de bem, e aí tem aquela página do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que é essa página do homem de bem, e ali vem trazendo toda uma lista de virtudes e qualidades que é preciso a pessoa ter para se tornar verdadeiramente um homem de bem. O interessante é que no final da mensagem vem dizendo que ali não estão enumeradas todas as qualidades que é necessário para que a pessoa, que o homem se torne um ser perfeito, um homem de bem. Mas se a gente conseguir reunir todas essas qualidades acima citadas, estaremos no caminho para alcançar as outras qualidades. Então, para você se tornar verdadeiro um homem de bem, é necessário que a gente se dispa, deixe morrer o homem velho em nós e que nasça o homem novo, assim como diz nossos irmãos evangélicos, no simbolismo do batismo. Mas precisamos entender que essa mudança, que essa transformação, ela não acontece do dia para a noite, nem de um momento para o outro. E é isso que acontece, às vezes, as atribulações, a tristeza do ser com o próprio ser, porque ele não consegue essa transformação, não existe essa sensação de você se despir das suas imperfeições e se tornar um novo ser numa presente encarnação. E a gente lembra da questão 192 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se um ser fazendo tudo impecavelmente naquela existência, né, ele pulando os graus do aperfeiçoamento, ele conseguiria ser naquela vida atual, atingir o grau de espírito puro, se ele fosse perfeito em toda a sua existência. E o espírito de verdade vem disso, não. Por mais inteligente que seja a criança, ela passará pela fase adulta e pela maturidade. O doente, para se restabelecer, ele precisa da convalescência. O homem ele precisa evoluir na ciência, no seu intelecto,
e também na sua moral. Ou seja, aquilo que já viemos falando há tanto tempo, as duas asas do anjo, a evolução do conhecimento e do amor. Então, para que você se torne um homem de bem, é necessário seguir os passos de Jesus. Porque para você amar o próximo, você precisa entender que esse é o seu irmão. E aí, a gente, então, inicia o estudo da noite de hoje, que vem justamente falando do capítulo 11, item 13, 14 e 15, que vem falando da fé e caridade, caridade para os criminosos, e deve se expor a vida por um malfeitor. Mas eu peço licença, antes da gente entrar no assunto do Evangelho, ler uma página do livro Vinha de Luz, falando sobre a caridade essencial. Então, vou ler para que seja a introdução do nosso estudo da noite de hoje. Se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo 110, intitulado Caridade Essencial. E é interessante como esse livro, né, o livro Vinha de Luz, Emmanuel, ele sempre dá o título, o tema da mensagem, e depois um pequeno tópico dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, e ali ele faz um comentário. E nessa mensagem, a gente vai ler um pequeno trecho do capítulo, do livro de João, capítulo 2, versículo 6, antes de começarmos propriamente dito na mensagem, que diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis neles. E aí a gente vai no início do capítulo 11, quando os fariseus, tentando testar Jesus, perguntando a ele qual seria o mandamento maior, justamente para colocar Jesus de encontro à lei do Antigo Testamento, para que ele falasse, citando um mandamento e diminuísse o outro, deixando esse outro como se fosse de menor importância. E Jesus disse: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o mais importante de todos os mandamentos. Ali Jesus, ele compilou os 10 mandamentos nesse. E um segundo de não menos importância: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é interessante que Jesus nos diz: amar a Deus de todo o teu coração. E a gente estudando, justamente para falar, né, sobre essa parte do Evangelho, coisas às vezes que passa despercebido e a gente não percebe quando Jesus diz: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ou seja, mais tarde Jesus vem dizer, né, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando Jesus diz amar de todo o teu coração, ele está nos dizendo amar de todo o teu ser, daquilo que o coração está cheio. Emmanuel diz que você adora, você reflete aquilo que você adora. Olha que interessante, você reflete aquilo que você adora. Então, se você adora, né, Jesus, o que você vai refletir? Se não os seus ensinamentos, se não as suas virtudes, se não o seu amor. Então, a partir do momento em que você adora o Pai, o seu coração vai estar repleto desse sentimento, dessas virtudes. Porque se, pelo contrário, você adorar o dinheiro, você será, né, o seu reflexo será naturalmente aquilo que você adora, ou seja, você será mesquinho, será ganancioso, será aquela pessoa voltada totalmente para o dinheiro, não pensando no próximo. E Jesus continua: de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Olha como ele aqui já traz o ensinamento, né, de imortalidade da alma, que a gente continua vivendo, de toda a tua alma e o teu espírito. Ou seja, ali ele já diz: alma, nós encarnados. E como a gente pode adorar a Deus, né, como almas, pessoas como somos, através
transformando os seus ensinamentos, né, em ações. Transformando os seus ensinamentos em amor, que é o mesmo que caridade. Ajudar ao próximo, ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso irmão, ajudar aqueles que chegam até nós em necessidade. Ajudar, seguir o vosso Deus. Interessante também que Jesus não diz, amarás o meu Deus, amarás a Deus. Ele diz, amará o teu Deus. Em alguns versículos, amará o vosso Deus. Porque ali naquele tempo, naquele momento, uma cidade cosmopolita, de vários tipos de gente, com vários tipos de religiões, ele fala assim, ama o seu Deus, ame-o, siga-o, segue os ensinamentos do seu Deus. Então, ele ali não estava trazendo nenhum dogma, pedindo para que seguisse o Deus dele. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor vosso Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, quando encarnado, e com todo o teu espírito, quando já não estiver mais preso ao corpo. Continuar aprendendo, continuar evoluindo para toda a eternidade, em toda a sua plenitude. Então, eis o primeiro mandamento. E o interessante, também quando ele diz o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus poderia ter dito apenas, ame o teu próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento em que ele junta o teu próximo a você, você vai fazer tudo o que for necessário e de melhor possível, porque era como se você estivesse fazendo para você mesmo. Era como se você estivesse fazendo exatamente aquilo que você queria que fizesse para você. Porque se Jesus falasse assim, ame o teu próximo, você poderia dizer, não, eu amo o meu próximo. Né? Eu dou uma sacola, eu dou uma cesta básica, eu já estou dando amor. Mas será que você, quando ele vincula a você, será que você gostaria de receber somente a cesta básica? Será que você gostaria de receber somente essa sacola? Será que você não gostaria de receber também um ombro? Será que você não gostaria também de receber um ouvido? Será que você também não gostaria de receber uma orientação? Porque às vezes, meu irmão, né, a gente lembra de Pedro, né? Nem ouro nem prata eu tenho para lhe dar. Mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus. Levante e ande. E o que a gente tem, o que nós temos para dar? Principalmente nesse momento de pandemia, Carminha falou uma coisa interessantíssima agora, logo no início. Eu fiz uma ligação para nossa irmã e ela ficou tão feliz. Uma ligação. A gente não pode sair no momento e enfrentar o mundo, mas a gente pode sair com precaução, com cautela, com fé, né, na providência divina, porque a gente não está saindo descuidadamente, estamos saindo com o propósito de ajuda, mas se às vezes não temos condições de sair, a gente tem pessoas, sim, que a gente pode ligar, os nossos familiares, aqueles que nós temos a certeza, essa certeza muito áspera do momento em que vivemos, que a gente pode estar mais perto, porque nesse momento todo o mundo está carente de Deus. Todo mundo está carente de um colo, de um amparo, de um abrigo, de um amigo, independente de qualquer religião. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas é você se espelhar em Jesus, é você seguir os ensinamentos de Jesus. E amar ao próximo, como a nós mesmos, é exatamente fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Nem mais, nem menos. Por isso que Jesus ele amarra de tal forma esse segundo mandamento. Porque aí a gente lembra o óbolo da viúva, que Jesus fala assim, em verdade, essa deu mais do que os outros. Porque é muito fácil você dar bilhões quando você tem bilhões. É muito fácil você dar bilhões quando tem trilhões. Mas é muito difícil você dividir o seu prato de comida.
É muito difícil, principalmente hoje. O mundo está corrido, independente até da pandemia de você estar enclausurado, você também não tem tempo. As pessoas não estão ocupadas aqui, mas está ocupado. Como está ocupado se está dentro de casa? Será que você não consegue parar alguns minutos, um tempo mínimo sequer, para poder dar um telefonema, fazer uma ligação? Essa tecnologia do Zap hoje, né? Mande uma mensagem para os seus amigos. Louvado seja Deus, que Deus abençoe e tenha um dia abençoado, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fure. E aquela pessoa que às vezes acordou totalmente desequilibrada, quando abre o seu celular e aí dá de cara com a imagem de Jesus. As pessoas falam muito de imagens, né? As pessoas têm um preconceito em relação às religiões co-irmãs que têm, né, os altares, a Igreja Católica com as imagens. Mas, às vezes, uma pessoa que está pronta de se jogar da ponte passa em frente a uma igreja com a porta aberta, dá de cara com Jesus, ali na cruz, no seu simbolismo, e ele para e fala assim, não. Existe um Deus, e eu sou filho desse Deus. E Jesus nos diz, eu sou o bom pastor. Eu vim para que tivesse vida, e vida em abundância. E o bom pastor não deixa que nenhuma de suas ovelhas se perca. Como também naquela mensagem de Chico Xavier, que Divaldo interpreta muito bem, já no finalzinho da vida daquela prostituta, né? Vendedora de ilusões, como diz Divaldo, né? Que ela chamava, ele disse que não podia, mas que um momento breve se chegaria, que ele iria até ela, até que ela está totalmente comida pela doença, e ele pega, né? Já que você não tem mais nada para me dar, dá-me tua alma. Eu sou o bom pastor. E assim é Jesus. E se nós queremos buscarmos ser um homem de bem, buscarmos ser melhores, que lutemos constantemente, todo dia, se melhorar. É entender que o homem velho, ele não morre de uma hora para outra. É entender que ele morre um pouquinho a cada dia, numa luta diária, para sermos melhor. Para entender que, às vezes, aquele irmão caído não tem o entendimento que você tem. Então, você precisa ter mais paciência. Você precisa ter mais tolerância. Você precisa ser mais indulgente. E isso é caridade. Isto é caridade. E aí, continuando a página do Vinha de Luz, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Em qualquer setor, em qualquer credo religioso, nós podemos fazer alguma coisa. Então, o mundo hoje ele está muito perdido por falta exatamente de amor, que Jesus, nos seus ensinamentos, traduz como caridade. Porque as pessoas, além de não ter vontade mais de ajudar, parece que essa vontade se perdeu e se transformou numa vontade felina de atingir, de maltratar, de magoar. Então, se você não pode, não tem condições e não quer dar a paz, não dê a guerra. Não seja você mais um objeto de infortúnio daquela alma, daquele irmão. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Nós podemos falar, nós podemos pregar, mas essa voz tem que estar de mãos dadas com as mãos que trabalham, com as mãos que fazem de tudo para melhorar a sua vida, porque é lícito, mas que a sua vida seja um reflexo do trabalho também em benefício do outro.
assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, ou seja, a assistência, a medicação e o ensinamento são vestiduras de uma virtude única, que é a caridade. Conjugam-se, completam-se num todo nobre e digno. E agora ele vem desmiuçando a assistência, a medicação e o ensinamento. Ele diz: ninguém pode assistir, quando ele fala da assistência, a outrem com eficiência, se não procurou edificação de si mesmo. Como é que nós podemos dar aquilo que não temos? Como é que a nossa boca pode falar quando o nosso coração está vazio? Principalmente se a gente não faz um esforço em trazer essas lições do Evangelho de amor, de caridade, para o nosso dia a dia. Então ele diz: ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou edificar a si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade com os que necessitam. E aí ele termina: e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílios fraternais. Ao amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílios fraternais. Às vezes, meus irmãos, e a gente traz agora para a Casa Espírita o apoio fraterno, o auxílio fraterno. Muitas pessoas, depois dessa pandemia, chegarão totalmente destruídas, em pedaços, porque perderam empregos, perderam famílias, perderam familiares, né? Totalmente desestruturadas. E a gente está ali para ter a compreensão e dar esse auxílio fraternal. Primeiramente, diremos da existência de Deus na vida de cada um de nós. Mas depois, conforme diz o texto, né, a palavra tem que estar irmanada com a mão que auxilia. Em razão disso, as menores manifestações de caridades, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, olha que importante, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. A caridade essencial, sem ela não poderemos efetuar a edificação de nós mesmos. Aí ele diz: trata-se da caridade, de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Ele viva em nós. E aí, certa vez, os discípulos ficaram meio acabrunhados, porque não entenderam, porque exigiria a boa nova, a edificação do reino de Deus. Por que exigiria tanto sacrifício deles? Não só para que eles fizessem, que brotasse no coração dos outros, mas principalmente neles mesmos. E Jesus, sabendo o que circulava no coração de cada um deles, esperou o momento oportuno. E numa tarde, no pôr do sol, quando a turba toda já tinha ido embora, Jesus disse assim: na busca do reino de Deus, a fidelidade tem que ser uma das primeiras virtudes. Acaso podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco? Deus, a sua dedicação nos acompanha desde o início. Nós nem existíamos e Ele já nos amava. Ora, meus irmãos, a gente nem tinha consciência, não tínhamos razão no início da criação e Deus já nos amava. E aí Jesus pergunta: então não poderemos retribuir tamanha fidelidade?
Tudo na vida tem um preço, disse Jesus, que corresponde. Acaso o mundo não cobra daqueles que são fiéis a eles dor e sofrimento? A riqueza, por exemplo, quanto não cobra daqueles que são fiéis à riqueza? O avarento, o orgulho, o orgulhoso. Então, se o mundo cobra tanto de vocês, por que Deus não pode cobrar fidelidade ao coração? Trabalhamos hoje, Jesus dizendo, para a edificação do seu reino na terra. Mas há quanto tempo Deus, nosso Pai, não trabalha por nós? E aí Tiago diz assim: Senhor, tem um amigo que ouviu a sua boa nova, mas falou que era muito difícil segui-lo, porque tinha muitos obstáculos. Porque Deus tem que ser visto na vitória e na opulência. E Jesus diz, Tiago, nem todo mundo consegue ver a verdade da primeira vez. Não podemos exigir, não podemos crer num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não podemos crer num Deus que recompensa, mas num Pai que aperfeiçoa. De todas as virtudes que deve se ter, a primeira é ser fiel a Deus. Então, esse sinônimo, como diz Arthur Valadares, a fidelidade no Evangelho é sinônimo de fé, é sinônimo de acreditar. Essa fidelidade nossa para com o nosso Pai, com a divindade, com a espiritualidade, é sinônimo de que cremos no seu auxílio, é sinônimo de que cremos e acreditamos na sua presença no nosso cotidiano. Porque senão o que seríamos de nós? Se toda vez que a gente abaixasse a cabeça para fazer uma prece, fazer uma oração, não tivéssemos a certeza absoluta que estamos ligados com essa espiritualidade superior. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Isso é fé. É acreditar que toda vez que todos nós elevamos o pensamento em oração, a espiritualidade superior nos abraça. E mais, né, essa energia é aproveitada por eles para o trabalho espiritual. Então, precisamos acreditar. E aí ele termina. Sem esta fé, caridade, poderíamos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedras, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Então, é necessário, sim. Eu sei que é difícil o momento em que vivemos, porque isso nos deixa limitados, porém não acorrentados. Porque, conforme disse André nessa mesma mensagem do livro Boa Nova, Senhor, eu estou doente. Como que eu posso ajudar se eu não tenho saúde? E Jesus fala assim, André, é muito fácil seguir ao Pai, seguir a Deus nos momentos de tranquilidade e de felicidade. Mas se prova verdadeiramente a fé, a fidelidade do Filho com o Pai nos momentos de angústia e de dor. Se você não pode servir a Deus com as suas pernas, siga com a sua voz. Se não pode servir com a sua voz, siga com as suas mãos. Se não pode servir com as mãos, com as pernas, com a sua voz, siga com a paciência. Exemplifique a tolerância. Você siga Jesus da maneira que você puder. Mas exemplifique, né, o poder dessa boa nova em ti através das suas ações. E aí eu vou pedir, então, a Jaqueline para compartilhar o primeiro slide, para que a gente possa começar o estudo dentro dos itens do Evangelho. E Patrícia, Jaqueline, quem for levantando a mão, porque eu não tenho visão, porque eu estou no celular. Então, a gente, conforme a Jaqueline já falou, a gente está no capítulo 11, finalzinho desse Amar ao Próximo como a ti mesmo, que vem falando sobre a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. E o item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor?
Por gentileza, Patrícia. Pode passar. Eu vou pedir ao nosso amigo Berlim para ler para nós. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, exercitando-vos na caridade. Olha a importância desse item. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Ou seja, nós temos o entendimento, temos o conhecimento que fomos criados simples e ignorantes. Temos o mesmo ponto de partida. Porém, o nosso fim, quer queira, quer não, será justamente esse estágio que falamos na questão do Livro dos Espíritos, que é atingir o grau de espírito puro. Mas é necessário que a gente passe por essas experiências. Por isso que ele continua na frase: a vida terrestre serve exclusivamente para o seu aperfeiçoamento moral, através do corpo físico, que são os órgãos. Ou seja, é justamente quando estamos encarnados que colocamos em prática todos esses ensinamentos. E o final ele vem fechando: exercitando-vos na caridade. Quando eu mandei esse estudo para a Patrícia, ficou uma parte, né, que eu acabei não mandando, depois não coloquei, mas eu vou ler aqui para nós. Está dentro desse item 13 ainda. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim e sim no bem. Ou seja, a gente tem o costume de dizer a felicidade não é deste mundo. Mas nesse capítulo, nesse item, né, o Espírito Protetor diz: sim, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, se ele não for para os gozos materiais, e sim na prática do bem e da caridade. Ou seja, meus irmãos, mesmo sendo espíritos de terceira ordem, mesmo sendo espíritos ainda inferiores, mesmo estando no mundo de sofrimento e de dor, que passa por um processo de renovação, mesmo assim, podemos ser felizes. Porque, conforme já disse Chico, ser feliz ou ser infeliz é um estado de espírito. Porque, conforme diz a resposta da questão 133 do Livro dos Espíritos, né, as tormentas está diretamente ligada à imperfeição dos espíritos, porque a gente pode estar passando por todas essas atribulações, mas a felicidade é nossa e o mundo não pode nos tirar. Todas essas situações, né, não pode servir para aquele espírito que já entende todo esse processo. Então, às vezes, a gente encontra com espíritos, com amigos, com irmãos na rua. Você sabe que ele está desempregado, você sabe que ele perdeu pai, mãe. Você olha para ele e você sabe que ele está com uma doença infecciosa gravíssima. Mas às vezes, você sabe que ele está até no estágio terminal. Mas você pergunta: como vai, meu irmão? Como você está? Ele, graças a Deus estou bem. Mas está bem mesmo? Claro, tem algum problema? Ou seja, ele não permite que as vicissitudes da vida tire a alegria dele de viver. E ele vai viver feliz enquanto vida ele estiver. Por isso que o Espírito diz aqui: tereis contudo razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, e sim na prática do bem, e sim na prática da caridade, e sim na prática de auxílio ao infortunado, e às vezes também ao auxílio àquele que tem todo equilibrado a sua vida financeira, porque não é porque tem dinheiro que não
não possa estar sendo infeliz. Dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra felicidade. O que compra felicidade é a paz de espírito. Então, lembra agora quando o Chico falou assim, eu fico muito triste, né, quando alguém me ofende. Mas eu fico muito mais triste ainda quando sou eu a ofender. Então, não permitamos nós que a situação do mundo tire a nossa felicidade e nem faça com que a gente quebre, né, essa linha. Já vou passar, Carminha. Quebre essa linha, né, para que a gente deixe verdadeiramente de ser quem somos. Porque somos espíritos que pelo menos já vislumbramos uma verdade. E é necessário uma luta enorme para se despedir desse homem velho, para se tornar um homem de bem. Mas não é fácil. Porque as pessoas, às vezes, que nos rodeiam, são espíritos, Belinha, são espíritos que às vezes vêm para nós para nos ensinar. E aí, terminando esse item 13, para que a gente possa continuar, ele diz assim, hoje, para serdes cristãos, basta única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar na fé. Então, o que acontece? Hoje, hoje, para ser cristão, basta você se desvencilhar do seu orgulho, desse trem com esse enorme quantidade de vagões que são as nossas imperfeições. Porque outrora, antigamente, os cristãos eram sacrificados nos coliseus para poder levantar uma bandeira que era servo de uma nova doutrina, era servo do Messias e ia na certeza absoluta de que a vida continuava, porque Jesus já pregava a imortalidade da alma ali para eles. Então, eles se entregavam cantando hosanas às bem-aventuranças. Hoje, ele diz que nós não precisamos mais disso. Para a gente provar que é cristão, basta a gente sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa intolerância, as nossas imperfeições. Quando Jesus convidou Ismael, deu uma determinação. Ismael, você será zelador do planeta Terra. Ele deve ter pensado, nossa senhora ali, vamos nós, né? Levantou bandeira, Deus Cristo Caridade, vem comigo a terra do cruzeiro, aliás, vem comigo todos aqueles que têm amor a Cristo, a Jesus, vem comigo todos aqueles que têm condições e disposição para transformar todos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus em pétalas de rosa através de ações. Carminha. Porque eu já tinha ficado assim, com vontade de falar lá atrás, quando você falou que Deus cobra fidelidade. Isso aqui vem só corroborar essa afirmação. Como é que é essa cobrança de fidelidade? Se Deus fala com a gente, na nossa consciência, a voz de Deus é a nossa consciência nos cobrando, então fica muito claro vários ensinamentos de Jesus. O que é trair a lei? O que é ser infiel à lei? É ser infiel à minha consciência. Como eu vou ser feliz se lá no fundo da minha consciência eu sei que eu estou deixando a desejar? Eu sei que eu não estou fazendo tudo quanto eu deveria e poderia. Olha a minha consciência me cobrando. Eu posso ser feliz aqui se eu agir de acordo com a minha consciência, onde está escrita a lei divina. E aí também explica quando Jesus fala que muito será pedido a quem muito foi dado. Isso é tudo muito natural, porque está na lei, e a lei está aqui. Quanto mais me é dado, quer dizer, quanto mais eu compreendo, mais a minha consciência vai me cobrar. Quanto mais me é dado em conhecimento, mais eu vou ficar conflitada se eu não agir de acordo com aquilo que eu vou aprendendo. Então, é tudo muito natural. É que a gente repete teoricamente, um monte de afirmações, um monte de máximas, sem parar para pensar nelas a fundo. Aí tudo vai fazendo sentido e tudo vai, sabe, se encaixando
encaixando perfeitamente nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do Evangelho, como esse roteiro né? Para a gente seguir e ser feliz. Fica muito claro. Sim, sim. Verdade. Belém. Na vez passada, a gente botou um vídeo, que era o vídeo onde Raul Teixeira era entrevistado, e a pergunta era: Raul, morrer é se libertar? Aí ele falou: não necessariamente. É uma libertação para quem viveu se libertando, e é um aprisionamento para quem viveu se aprisionando. Se aprisionando a quê? A tudo aquilo que é material. Entendeu? Para todos aqueles que viveram, entendendo que a felicidade estão nas coisas espirituais, há uma tendência, claro que a gente vive no mundo material, vivendo aqui, e enquanto estando aqui, a gente precisa respeitar essas leis, mas aqui é o grande treino para que quando a gente for para a vida verdadeira, a gente usufrua daquilo que exercitou aqui. Então, eu acho interessante quando a Carminha, nessa última palavra dela, escolheu a palavra roteiro. E quando você fala de felicidade ou de qualquer outra coisa, é preciso uma decisão. A decisão de seguir um roteiro. Porque para tudo tem um mapa. O Evangelho é a bússola, é o mapa que nos encaminha para o bem, nos encaminha para Jesus. Então, há uma necessidade da gente tomar uma decisão real, verdadeira, uma decisão de prática, e não mais só de teoria, senão vão ficar autoconflitados, porque já não bate mais o que eu sei com o que eu faço. E aí eu começo a me entristecer. Obrigado. Já não bate mais o que eu sei com o que eu faço. Gente, que importante esse final da sua fala. Obrigado, Carminha, também, pelas considerações de Berlim. Porque, na realidade, é isso. Já não bate mais, né, o que eu falo com o que eu faço. E eu me preocupo bastante, né, porque, gente... Pode passar, Patrícia, por gentileza, o próximo slide aí. Me preocupo bastante, porque, na realidade, a gente vai entrar agora no item 14, que é a caridade para com os criminosos, né? E aí ele já começa assim: devei amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. E aí eu já lanço uma pergunta: quem são os desgraçados? Quem são os criminosos? A gente é responsável pelo introdutório na parte de obsessão, e ali no livro Obsessão e Desobsessão, a escritora Feliz Schubert, ela diz assim: quem é o obsessor? E ela responde: o obsessor é aquele irmão que o sofrimento e os desenganos desequilibraram, certamente com participação direta sua. Ou seja, nós sabemos que normalmente, não é regra, mas que normalmente essas obsessões cruéis hoje têm uma origem lá no passado. E que, com certeza, se a gente for esmiuçar a história, nós é que fomos os algozes. E hoje estamos como vítimas, se fazendo de coitado, mas, na realidade, o coitado é o próprio obsessor, que não teve o esclarecimento e o entendimento que hoje nós temos, mas o pivô da história fomos nós. Então, quem são os desgraçados? Né? Desgraçados, tristes, infelizes, não teve oportunidade. Os criminosos. Devemos amar como criatura de Deus. A doutrina ela nos traz um entendimento claro a respeito da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Então, se hoje, né, algum contexto traz até nós um desgraçado, um criminoso, alguma pessoa perversa, por que chegou até nós? Nós sabemos que o acaso não existe. Talvez aquele desgraçado, aquele criminoso, que nós, por acharmos ele, né, à margem da lei e deixamos ele para lá,
Talvez estamos colocando ele para lá, o nosso pai. Talvez estamos colocando ele para lá, a nossa mãe, o nosso irmão. Mestre, sua mãe e seus irmãos vieram ter convosco. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Meu irmão, minha irmã e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do céu, do meu Pai que está no céu. Ora, lei da pluralidade, da reencarnação, Jesus falando, né, numa forma simbólica, sobre um véu, sobre uma alegoria ali. Então, quem são os criminosos? São nossos irmãos, antes de mais nada. Amai o próximo como a ti mesmo. E a caridade que podemos fazer com esses criminosos, principalmente, é não apontar o dedo, é não julgar, porque nós não temos certeza se no momento em que aconteceu aquela desgraça, no momento em que aquela pessoa cometeu aquele crime, se nós não faríamos o mesmo. Então, se a gente não tem condições de perdoar, que a gente não condene. E se Jesus nos ensinou que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos, por que ser tão cruel com aquele que, por um segundo de invigilância, transgrediu uma lei? E ele já vai ser culpado pela lei dos homens e pela lei de Deus. Não nos cabe nenhum julgamento. Aí o Espírito continua: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Esse item 14, a gente vai no segundo slide, vai ver outras situações, porque ele literalmente ele nos espeta. Porque um cego pode cair no buraco, como eu sempre falo. Mas nós não podemos, porque nós temos o entendimento, talvez não temos a visão, porque aí a gente lembra do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que queres que eu faça? Eu vejo, Senhor. E dali ele viu: será que nós temos? Será que a gente também não tem que pedir: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? O que queres? Que eu veja, Senhor. A gente também precisa, de repente, estar pedindo visão a Jesus para que a gente possa realmente olhar, ter a visão de olhar para nós e ver verdadeiramente quem somos. Por isso, a instrução dos espíritos amigos, o autoconhecimento. Por isso, a instrução dos espíritos amigos, o autoaperfeiçoamento. Porque a partir do momento em que você se conhece, você vai ver que você talvez seja muito mais desgraçado, muito mais criminoso do que aquele que apareceu na mídia, daquele que ficou de uma forma ostensiva. Nós não temos o direito de errar. Nós, né, um cego, ele cai no buraco. Nós caímos no buraco, com consciência de que estamos caindo. Nós caímos, antes de cair no buraco, a gente olha para o buraco, vê que ele está sujo de lama, mas mesmo assim você dá o próximo passo para cair nele. E depois: Senhor, né, me perdoe. Lógico, né? Deus perdoa? Não, Deus não perdoa. Tem uma linha de raciocínio que eu também acho muito interessante. Deus não perdoa porque ele não se magoou, não se ofendeu com a sua atitude. Somos crianças ainda aprendendo. Nós precisamos de amadurecimento e orientação para que a gente não venha cair no buraco de novo. Porém, esse entendimento, esse conhecimento nós já estamos tendo. Por isso que aquele que mais sabe, mais será cobrado. A quem foi mais dado, mais será pedido. Então, tenhamos cuidado com essa situação, porque, conforme diz Raul, né, tem espíritos, palavras dele, que estão voltando pela terceira e quarta vez como espíritas. Talvez veio a primeira vez, fracassou, ele falou: Senhor, deixa eu voltar como espírita de novo, pelo amor de Deus. Voltou de novo: Senhor, eu vou tentar pela terceira vez, me dá essa chance. Ou seja, com certeza absoluta, eu não sei se foi o Berlim que falou no estudo passado, que ele falou que ele tinha muita facilidade, parece que estava revendo, e teve mais alguns também que falaram a respeito da doutrina. Isso é uma prova que esse conhecimento não é novo para nós. Nós, com certeza, somos um desses aí que Raul falou, reencarnando novamente como espíritas. E aí, talvez, a gente não tenha mais outra oportunidade de, numa outra encarnação, talvez, de vir como espírita, né? Ou seja,
Vamos aproveitar agora que estamos com vida. O mundo passa por turbulência, é necessário, como diz o Berlim, falar. Mas agora chegou o momento também de arregaçar as mangas, com cautela. A Carminha fez uma ligação, façamos nós, né? Ontem o Chiquinho me ligou, falei, Chiquinho, você está podendo receber visita? Por que não? Eu não estou doente não, rapaz, pode vir. Falei, então... Eu falei, vou ligar para o meu amigo Berlim, que é o meu guru nessa encarnação, Deus teve misericórdia de mim, né? E aí, vamos marcar para a gente mete máscara. Não se benze não, Berlim. Mete máscara, né? E vamos lá. Né? É lógico, né? Salvada as precauções. Mas, se pudermos ir, façamos nós também. Júlio. Obrigado, meu amigo. Eu tive até que tomar nota aqui, porque nós falamos, né? Deveis amar os desgraçados, os criminosos, e eu fiquei aqui refletindo. Criminosos sob que ponto de vista? Né? Porque a noção de crime, ela varia muito de sociedade para sociedade. Né? Uma lei que considera uma conduta criminosa aqui não considera acolá. Então, a gente fala assim, não, sobre a nossa própria consciência, talvez, mas precisaríamos, talvez, fazer uma reflexão acerca disso. Criminosos, sob que ponto de vista? Né? Eu acho interessante, era só para colocar. Eu deveria até ter colocado no chat, que não atrapalharia aí a sua dissertação, a sua colocação. Mas... interessante, por não. Não, muito pelo contrário, eu acho que você trouxe um questionamento, sim, que é muito válido, porque foi num tempo onde a linguagem tinha outros significados. Criminosos, que criminosos são esses? Então, realmente, a gente tem que avaliar, porque o ensinamento de Deus também é que amemos os nossos inimigos, mas, né, ali também está dizendo que a gente não vai ter o mesmo amor por um inimigo do que nós temos pelo nosso cônjuge, esposo, filhos, pai e mãe. Entendeu? Então, esse amar os desgraçados criminosos, né, como criaturas que são de Deus, apenas no meu ponto de enxergar, independente de qual tipo, de qual qualidade, de qual modelo de criminosos, apenas ver neles também, né, criaturas que estão também seus irmãos, que hoje, né, enveredaram pelo mal, mas que amanhã, como a lei que nós todos alcancemos a perfeição, porque, eu volto a dizer, somos perfectíveis, como se é dito, chegará para cada um de nós o momento oportuno. Né? Mas é um ponto, sim, de levantarmos uma questão. Pode passar, Patrícia. Esse capítulo 14, esse item 14, ele era muito extenso, então tirei só esses tópicos, porque esses aqui não poderíamos pular, porque ele tem muito conteúdo e é bastante interessante para todos nós, porque é exatamente para nós que somos religiosos, e principalmente espiritistas, se precisar, isso, amar incondicionalmente. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. Então, eu acho que está dentro dessa fala que a Carminha falou aí, eu acho que essa preocupação, quando ali no item, no slide anterior, de amar os criminosos, é justamente a gente não julgar, para que a gente não seja mais severamente julgado, porque nós temos o entendimento, nós já sabemos de como é todo esse processo, de que você tem uma passagem no Evangelho também, para fazer o bem, não me recordo agora, mas para fazer o mal, né, basta você não cruzar os braços, de uma certa forma. É esse o entendimento da mensagem ali. Então, automaticamente, só em você não julgar ali aqueles criminosos, você já está amando aqueles irmãos.
Mas aqui ele pede para que a gente não julgue ninguém em nenhuma situação, porque mais severamente vos será aplicado. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. E aqui eu levanto uma questão, que vou continuar lendo, mas até para que vocês já comecem a mentalizar. A ninguém desprezeis, permite Deus que entre vós se acham grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Olha que interessante, meus irmãos. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. E eu lanço esse questionamento aqui. O que poderemos aprender nós com grandes criminosos? Qual o ensinamento que poderemos ter? Né? Porque permite Deus que entre nós existam esses criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Já levantou a mão, então vamos lá. A gente continua depois. Berlim. Eu queria falar sobre o primeiro, né? Não julgueis. Na verdade... É o Júlio primeiro, hein? Não, eu fiquei levantando a mão, mas era errada. Mas eu posso passar a vez ao Júlio, não tem problema não. Aqui apagava a minha mão. Júlio. Marcelo, você já começou, meu amigo. Por favor, conclui. Quando a gente fala não julgueis, o problema é o seguinte, que nós, equivocadamente, o que a gente faz? A gente julga a pessoa. E o mais correto é que a gente julgue o fato. Porque a pessoa, não nos cabe o julgamento, porque nós não sabemos os motivos que a levaram até lá. Por isso que Jesus, muito sabiamente, disse, olha, não julgueis. Por quê? Porque você não sabe o pretérito, o que levou ela para lá, entendeu? Agora, é plausível e devemos sim julgar o ato, o problema que foi estabelecido. E aquele que foi o motivo da ação, ajuda. Por quê? Porque é sensato que assim ele não faça mais. Se ele for ajudado, ele não fará mais. Então, se a gente parar de julgar as pessoas e passar a julgar a ação, o fato, vai ficar mais fácil para a gente, entendeu? Porque a gente não tem essa condição de ver o pretérito e, quiçá, o futuro. Mas Jesus e Deus assim o podem. Obrigado. O Marcelo falou quase que exatamente o que eu tinha para dizer. Eu ia dizer, com outras palavras, que o não julgueis é não entrar no mérito da questão. Né? Essa é o grande entendimento que nós precisamos ter aí. Não entrar no mérito da questão, por quê? Porque nós não conhecemos os meandros, como disse o Marcelo, o que levou aquele espírito a conduzir-se daquela maneira. Eu aprendi isso na minha atividade. Né? Em muitas situações que me foram trazidas, eu aprendi a considerar o seguinte: se eu tivesse sido colocado nas circunstâncias em que esse companheiro foi colocado, será que eu não agiria da mesma forma que ele, ou pior que ele? Então, isso foi de grande valia para mim. Eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que executar a tarefa pela qual os senhores me pagam, claro, mas sem entrar no mérito da procuro não entrar no mérito da questão, porque não se sabe o que levou aqueles companheiros a cometer aquele ato. As circunstâncias, todas as circunstâncias que envolvem um determinado fato. Entendido. Show. Dando continuidade, então. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve se expurgar de sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. E hoje a gente vive um momento que teve uma situação com uma criança em que o país todo está voltado. Então, além desse sentimento pesado da doença, tem também esse sentimento de defesa que nós temos pelos nossos, de amparo, né? E que a gente acaba, sem querer, direcionando uma energia, né, de ódio para cima daquelas pessoas. Então, isso é comum a nós, seres humanos, e é por isso que a gente deve vigiar para evitar que esse pensamento
crie raiz em nós, uma vez que ainda não temos condições de evitar que ele se manifeste em nossa mente, mas é trocar de sintonia imediatamente. Então, é como diz aqui, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito brando é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Pode falar, Caminha. Se a gente acredita na justiça da lei, se a gente tem certeza que não existe injustiça perante a lei de Deus, porque a lei é perfeita e justa, porque eu ainda estou ali, você perguntou assim, como é que é isso de nos servir de ensinamento? Se a gente sabe que a lei é justa, a gente sabe que enquanto a gente não corrigir, a gente sabe também que a lei ela é corretiva e não punitiva, que a gente não é punido pelos nossos erros, a gente sofre para se corrigir. Então, a gente sabe que enquanto a gente não corrigir em nós o que nos fez agir contra a lei, nós não vamos caminhar no rumo da felicidade. Então, se eu vejo o meu irmão cometendo erros hoje, ou seja, semeando hoje, eu sei que amanhã ele vai colher tudo aquilo ali. Eu não preciso fazer as mesmas coisas se eu estou vendo ele errar. Não é inteligente ter que errar para aprender. A gente pode aprender com o erro do outro. É isso do não julgar. Julgar, a gente vai julgar o fato, como o Marcelo falou. Mas a gente precisa julgar para ver o que está errado e aprender com aquilo ali. Para que a gente não tenha que cometer erro igual. Em aprendendo com o erro do nosso irmão, por que a gente vai desejar o mal dele se a gente sabe que ele vai ter que sofrer as penas da lei, o rigor da lei divina? Ou seja, enquanto ele não corrigir em si o que está desorganizado e o levou a prejudicar o outro, e o levou a ser um criminoso, e o levou a agir em desacordo com a lei, ele não vai caminhar. Se a gente desejar o mal dele, se a gente colocar ele para baixo, a gente também está se comprometendo com a lei que mandou amar, sem olhar a quem. Né? Então, é só observar a lei e agir, só que daqui, né, do intelecto, né, que é fácil de compreender, para a emoção, é uma distância grande, né? Esse é o nosso, por isso que somos ainda espíritos de terceira ordem. Então, estamos em processo. Inclusive, tem uma palestra do Arthur Valadares, A Fé e a Razão, que é interessantíssima. Depois, tendo tempo, aconselho, muito boa. E aí, concluindo esse item 14. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vós, para se aperfeiçoar. Ajudai-a, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, ajudai-a, pois, a sair do lameiro. Nós temos, conforme o Belim falou, nós temos a bússola. Né? A lei está em nós. Né? O estudo do Júlio, um tempo atrás, é a carta. Né? Ou seja, nós temos toda a orientação do bem viver, nós temos todo o ensinamento de o que precisa para ser feliz ainda nesta existência, conforme disse o estudo agora há pouco atrás. Então, é necessário uma mudança de conduta para não cair exatamente nesse bordão que eu vou trazer para mim, né? Para não ser... o que eu faço, o que eu falo diferente do que eu faço. Fala, Berlim. Nós temos uma situação bem icônica, que é o nosso irmão Judas Iscariote, que, na verdade, ele toma uma decisão baseado numa avaliação equivocada, e então ele dá cumprimento à profecia a qual Jesus já sabia que ia acontecer. Muito bem. E acho que Joana d'Arc, eu estava aí a pesquisar aqui de que ano é Joana d'Arc, mas acho que ela é do século XIII, século XIV, mais ou menos isso aí. Ou seja, 1.400 anos depois, 1.300 anos depois, você imagina quanto de vibração negativa que sofreu esse espírito.
nesses 1.400 anos. Mas Jesus, com a sua misericórdia infinita, disse: não, meu irmão, fica tranquilo, né? Vai dar tudo certo. E oportuniza esse espírito a retornar. Eu não sei quem foi depois, qual foi a próxima encarnação de Joana d'Arc. Eu não sei. Mas a de Judas é Joana d'Arc. E ela, então, se recompõe, né? Volta o seu espírito a se conduzir pelos caminhos do bem. Então, quem somos nós? Perdão, nós sabemos quem somos. Espíritos da terceira ordem que avaliam muito mais com as emoções e desequilíbrio do que com o raciocínio. Então, eu fico pensando se cada criminoso, se cada um que chega na cadeia e fosse mergulhado em amor, quanto ele não se arrependeria, quanto ele não sairia de lá mais renovado, né? Então, as instituições e nós, homens e mulheres de bem, precisam rever esse conceito. Aquele que errou é quem precisa de mais ajuda. Obrigado. Verdade. E até dentro dessa sua fala aí de Judas, né, no livro Cartas e Crônicas, se eu não me engano, Humberto de Campos entrevista ele ali, e ele diz que, né, toda essa Semana Santa ele vem, né, à superfície da crosta e revê ali o Calvário. Hoje, né, ele também já se perdoou, mas quanto tempo, é até aquela mensagem, né, quando Maria vai até as profundezas do umbral, quanto tempo ele ainda não se condenou e ficou preso ali por não se perdoar, né? Tem uma mensagem, uma palestra de Divaldo, em que a pessoa se suicida se jogando na frente do trem, né? E morreu, lógico, né? Claro. Mas em espírito ali ele levantava, o trem passava. Ele levantava, o trem passava. Ele levantava, o trem passava. E ele ficou anos e anos ali, o trem passando, o trem passando, o trem passando, até que começou a ter pequenos segundos de alívio, pequenos segundos, foi aumentando, foi espaçando mais aquela sensação de alívio. Mas quanto tempo ele não ficou preso naquele ato criminoso? Assim, da mesma forma, acreditamos que Judas também deve ter passado por esse momento. Patrícia, o item 15, por favor, para a gente dar uma corrida. Item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor, e no Evangelho só tem esse trechinho mesmo, então colocamos uma parte. E aí eu coloquei: o devotamento é cego. Porque aqui também, quem é o malfeitor? A gente pergunta. Mas aí a gente lembra a questão 642. Para agradar a Deus e garantir a posição futura, basta só fazer o bem? E aí o Espírito fala assim: não. É necessário fazer o bem até o limite de suas forças, porque também será responsável pelo mal que advém de você não ter feito bem. Então, olha a responsabilidade. Se você tem a oportunidade de fazer algo por alguém, mesmo que com isso, né, é lógico, mesmo que com isso você vá se expor, o ensinamento, é claro, façamos nós. Agora, é lógico que isso, para nós, estamos caminhando, né? Porque como é que você vai se expor por uma pessoa que, aos olhos da sociedade, aos seus olhos, não merece nem um pedaço de pão? Como é que você vai se expor, né, prejudicando talvez toda uma família que vem por trás de você por uma pessoa, mesmo sabendo que essa sua exposição vai tirar aquela pessoa de uma cadeira elétrica, de uma injeção? Então, por isso que ele diz: o devotamento é cego. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos, todos vós, que é ciência espírita. É interessante como ele grifa isso, né? Que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando,
obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Podemos fazer o bem? Façamos. Podemos ajudar? Ajudemos. Podemos melhorar o infortúnio de alguém? Então vamos trabalhar. Vamos colocar em prática essa fé que nos conduz a sermos mais irmãos. Mas, sim, é necessário, e a Carminha já falou isso outras vezes também, a gente está muito no vocabulário, o Berlim falou agora há pouco também, acho. É muito complicado, não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente não começar nas pequeninas coisas... Eu lembro que o Berlim uma vez falou assim, a gente estava no Damasco ainda, o Berlim disse assim: rapaz, eu vou embora, sair daqui, eu vou ver nos pontos de ônibus aí se tem alguém conhecido para dar carona lá para Valverde. Falei, rapaz, olha só que interessante. A partir daí eu passei a olhar para tudo quanto é ponto de ônibus para ver se eu vejo alguém conhecido para dar carona, porque é um movimento simples. Mas se você pode fazer, por que não fazer? Às vezes você passa com um vizinho seu, né? E está indo para a mesma direção e você finge que não vê. Né? Tem um amigo espiritual, acho que já falei, mas cabe, novamente, numa rua onde mora 100 pessoas, 99 vivem bem e uma passa fome. Se cada um tirar 1 quilo de mantimento, as 100 viveriam bem. Mas hoje em dia você não fala com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, vivem atribulações. Você não dá um bom dia, boa tarde, boa noite, né? E se você começa a ser gentil e agradável, procurando doar amor nas palavras, e esse aí está vindo candidato. Esse aí quer ser político, vai ser vereador, alguma coisa assim, né? Ou então está querendo alguma coisa. Porque a gente perdeu o hábito, né? De ser bom, de ajudar, né? de procurar fazer o bem sem olhar a quem. Não percamos as oportunidades, e eu sempre falo isso aqui para os nossos irmãos filhos aqui. Né? Se a gente olhar e observar no livro da vida, na página do seu dia, vai ter uma ocasião para você, quando encerrar o seu dia, fazer análise, como Santo Agostinho nos inspira a fazer. Hoje eu plantei uma semente. Mas, na maioria das vezes, hoje eu derrubei uma árvore. Então, que tenhamos essa consciência. E, que também não está no estudo, terminando aqui, tem uma questão do livro O Consolador, 255, que diz assim: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E ele diz: urge, contudo, que os espiritistas esclarecidos no Evangelho procurem compreender, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação. Pode descompartilhar, Patrícia, por favor. Reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. As obras de caridade material somente alcançarão a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos aqueles que sofrem. Então, hoje, a caridade que Jesus quer não é mais aquela de você lutar consigo mesmo, porque a caridade material somente alcança a feição divina quando junto com a espiritualização do homem, dele lutar para ser melhor, porque ele só vai dar aquilo que ele tem. Ele só vai falar daquilo que o coração está cheio. Ele só vai colocar para fora se ele já exemplificou na tarefa. E, para a gente terminar,
tem uma página de Casimiro Cunha, do livro Parnaso, que chama Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor vivente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa existência, nesta vida, a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa abençoar todos nós. Graças. Muito bom, André. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua exposição, por esse estudo, né, que você aprofundou com a gente aí. A Patrícia tinha falado do vídeo dos Amigos da Luz. É 2 minutinhos, dá para colocar. É 2 minutinhos, né? Então coloca para a gente encerrar. Preparada aí, Patrícia? Amigo da Luz é sempre... Balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, é a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Ah, mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar mais nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Ah, não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Ah, já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Ah, que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Ah, vai caçar um trabalho, vai. Ó o picolé, bora aí picolé, todos os sabores, uva, morango, caju, acerola. Ó o picolé. Picolé. Essa vai ser, né? Picolé, tô doido por um picolé. Picolé, tô doido por... Oi? Você tá vendendo picolé? Eu? É? Ah, meu irmão, tá louco? Isso aqui é uma caixa. Isso é o quê? É uma caixa, é que eu sou apaixonado por essa caixa, entendeu? Eu só saio com essa caixa. Ah, é? É.
Sei. Você tá vendendo picolé, cara. Fala a verdade, você tá vendendo picolé, não tá? Tô, meu irmão, tô vendendo picolé. A situação tá difícil. Minha filha quer uma boneca do Monster High. Tô ganhando, não consigo pagar, então eu tenho que vender picolé. Isso aí. Fechar com Amigos da Luz é sempre um Legal, grande né? estilo, né? É uma reflexão com bom humor. Muito obrigada mais uma vez, André, pela sua disponibilidade aí e nos ajudar, né, nessa reflexão aí que o Evangelho sempre traz para a gente. É sempre um puxãozinho de orelha aqui, um puxãozinho de orelha acolá, né? Verdade. E a gente leva aí como dever de casa, né? O que realmente é caridade, como é que a gente está se portando diante da dificuldade alheia, né? E das nossas dificuldades. Então, nós vamos finalizando aí, vamos pedir a nossa companheira Carminha para fazer a nossa prece final, para encerramento. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade desses estudos dessa noite, Senhor. Dessas reflexões tão importantes, Senhor, que nos fazem olhar para dentro, que nos fazem buscar, Senhor, lá no íntimo de nós mesmos, as oportunidades que passam por nós diariamente de exercitarmos tudo que a doutrina espírita vem clarificando para nós ao longo da nossa caminhada, Senhor. São tantos os ensinamentos, são tantos esclarecimentos acerca do teu Evangelho, Jesus. E nós precisamos começar agora, Senhor, sem perda de tempo, a buscar a vivência de tudo isso. A compreensão mais profunda, Senhor, das suas palavras que o Espiritismo esclarece para a gente de uma forma tão intensa que, se nós quisermos de fato, Senhor, fica até difícil não enxergar. Então, Senhor, que nós possamos buscar essa vivência, essa aplicação desses estudos, Senhor. O momento é muito adequado. É um momento que parece interminável, Senhor, de uma pandemia que, quando a gente pensa que vai acabar, recrudesce. As pessoas passando por necessidades cada vez maiores, Senhor. Nossos irmãos carecendo da nossa mão estendida ao seu socorro, Senhor. Tantas pessoas. É só chegarmos ao mercado e vermos o preço das coisas, Senhor, para compreendermos a dificuldade daquele companheiro que trabalha de dia, como no vídeo que passou, Senhor, para comprar o jantar, para comprar o alimento do dia seguinte, Senhor. E se ele não pode sair, e se as pessoas não saem às ruas para comprar o seu produto, como alimentar as famílias, Senhor? E ao sair se expõe a esse vírus que cresce como uma bola de neve, Senhor, rolando. Então, a oportunidade é inigualável de vivenciarmos essa caridade tão propalada, Senhor, que nós, há quanto tempo, vamos repetindo diariamente nos nossos estudos. Mas e a prática, Senhor? E a vivência? Como fica? Como ser feliz ainda aqui nesse planeta, como a lição nos ensina, se não formos capazes de colocar em prática o que estamos aprendendo? Se ficarmos no conforto das nossas casas, protegidos desse vírus mortal, esquecidos, Senhor, do nosso irmão que tem que estar lá fora, nas conduções cheias, buscando o pão de cada dia, cada vez mais parco, cada vez mais difícil de ganhar. Coloca no nosso coração, Senhor, essa luz, que nós possamos enxergar com profundidade o quanto nos falta ainda para alcançarmos, Senhor, as condições de almejarmos um mundo regenerado que tanto ansiamos, Senhor. Que possamos realmente estar conscientes do quanto nos resta fazer e que possamos, Senhor, a cada dia, nesse contato maravilhoso
com essa doutrina, irmos despertando, Senhor, e acelerando o nosso passo no rumo da nossa própria regeneração, para aí sim, um dia, Senhor, vermos este país regenerado, vermos as pessoas imbuídas do propósito do bem, amando-se umas às outras, Senhor, como o Senhor disse que os seus discípulos o fariam. Para tanto, Senhor, permanece em cada coração, não apenas nesse instante, Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Carminha, também por essa prece que tanto nos fala, né, o coração. E aí, meus irmãos, para finalizar, eu quero convidá-los para o nosso estudo de quarta-feira, que não será no nosso canal, não será no nosso endereço do Zoom, melhor dizendo, né? Nós faremos uma visita, uma visita que a gente vai fazer à Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, né, nessa Casa Corrimã de Mesquita. Nós estaremos juntos com os irmãos de lá, estudando o livro O Médico Jesus. Esse é o livro de José Carlos de Luca, né, que o grupo de lá está estudando, e nós tomaremos parte, né, do estudo deles, e em maio o grupo de lá virá nos visitar, né? Está previsto para o dia 19 de maio. Então, nós vamos aí fazer essa visita, esse intercâmbio, né? É a proposta do 11º Seu, das casas que aceitaram, né, fazer esse intercâmbio. Então, nós vamos iniciar, né, nessa próxima quarta. Então, nós aguardamos, o link será passado no nosso grupo do Damasco e o cartaz também irá para o nosso Facebook, ok? Então, fiquem com Deus e até lá.